Salmos 14, verso 3. Versículo 2, Salmos 14, 2 diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Amém? Diga: Senhor Jesus, fala em meu coração através da tua palavra. Pode sentar, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos hoje passear na Bíblia. Quem gosta da palavra de Deus, levante as suas mãos. Então, deixe a sua Bíblia aberta para nós passearmos hoje na palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia fala de obreiros desviados, que exercem, infelizmente, funções na obra de Deus. Isso é triste, mas existe sim obreiros desviados que exercem funções na obra de Deus. Antigamente, quando a pessoa se desviava, ela saía da igreja. Hoje não, hoje as pessoas estão desviadas dentro da igreja, porque a igreja ainda tem alguns entretenimentos que seguram essas pessoas, ou alguma vantagem financeira que segura essas pessoas na igreja, mas elas já estão desviadas. Hoje vivemos uma época que nós não temos só que pregar para as pessoas do mundo, não é? Nós temos que pregar para os evangélicos. A Bíblia fala em Apocalipse 1:20, ali o Senhor revela algo muito interessante para os últimos dias. A Bíblia diz em Apocalipse 1:20, diz assim a revelação: o mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que que Deus está nos orientando aqui? Que as estrelas são os anjos da igreja. Quem são os anjos da igreja? São os pastores. Deus está falando em cada 7 igrejas, Deus estava se dirigindo e falando com os pastores, não é com a igreja. Se você lê nas 7 igrejas, Deus falava com o anjo. A carta do Senhor Jesus se direcionava ao anjo da igreja, que era o pastor. Algum teólogo pode dizer: não, era anjo. Não, Deus vai repreender anjo, puxar a orelha de anjo. Aqui era pastor. Se você ler ali na igreja de Éfeso, o erro do pastor de Éfeso é que ele perdeu o primeiro amor. E o Senhor falou com ele: veja de onde caíste e arrepende-te, porque brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, o que é o que o Senhor falou para o pastor de Éfeso? Lembra de onde te fez cair, veja o que te fez cair e te arrepende, porque senão brevemente a te virei e tirarei a tua salvação, a tua posição, o teu castiçal. Ao anjo de Pérgamo, o Senhor disse assim para aquele pastor: tenho contra ti, porque segues a doutrina de Balaão e as doutrinas dos nicolaítas. Então era um pastor que deixava entrar falsas doutrinas na igreja onde ele dirigia. O que é nicolaítas? Eram pregadores que pregavam liberdade, levando o povo à imoralidade. Os nicolaítas, eles eram contra a sã doutrina. Alguns estudiosos entendem que se tratava dos discípulos de Nicolau da Antioquia. Quem foi Nicolau? Foi um dos 7 pastores. Ontem o Alexandre Filho falava dos 7 diáconos que foram ungidos, né? Ele falava de Estevão, mas também tinha Nicolau. Nicolau também tinha boa reputação e era cheio do Espírito Santo.
mas na caminhada ele se desviou. Ele se desviou no primeiro século. Começou a ser um problema para a igreja primitiva. Eles se tornaram obreiros da iniquidade. Doutrina de Balaão é que Balaão era um profeta de Deus, todas as profecias de Balaão se cumpriam, certo? Todas as profecias de Balaão se cumpriam, porque às vezes a gente fala assim, falso profeta é aqueles que a sua profecia não se cumpre, não necessariamente. Existe falso profeta que as suas profecias se cumpriam, todas as profecias de Balaão se cumpriram. Ele chegou até a profetizar a respeito de Jesus. O sol de Jacó virá para governar a nação. Ele profetizou sobre Jesus. Ele também pregou sobre aquele célebre versículo, né? Que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Não tem esse versículo que nós pregamos? Quem falou foi Balaão. Então Balaão, ele foi um homem que Deus usava, mas ele era um falso profeta, porque tudo que ele fazia tinha uma motivação errada. Tudo que fazem, a motivação é o dinheiro. E a doutrina de Balaão são aqueles que querem negociar o evangelho. Pregam, mas tudo, a motivação não é a salvação das almas, é o benefício próprio, é o dinheiro. E esse pastor de Pérgamo estava envolvido com essas coisas. O pastor de Tiatira, o erro dele é que ele tolerava Jezabel, que era uma mulher profeta que corrompia a igreja com os seus ensinos e tirava a autoridade do pastor. Era uma mulher que tinha mais voz do que o pastor, só que ela tinha voz para imoralidade, ela tinha voz para corromper a sã doutrina, e ele não tinha autoridade para tanto. O pastor de Sardes se contaminou com o mundo, deixou o mundo entrar na igreja, e o pastor de Laodiceia caiu pela soberba do mundo. Ele ficou embriagado, entrava muito dinheiro na igreja, era uma igreja rica, Laodiceia, e ficou embriagado com o cargo, e se esfriou. Ele disse: rico sou, e de nada tenho falta. E o Senhor disse para ele: não sabes que tu és cego, que tu és miserável, né? Nu. Te aconselho a comprar ouro provado no fogo, vestes para que vistas e não veja a sua nudez. Estava faltando decência naquela igreja. O Deus daquele pastor era o dinheiro e não era o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é muito sério ser pastor. O Senhor disse: não queira ser mestre, porque vocês receberão mais duro juízo. Então não fique dodói nem mimimi quando eu fico te repreendendo. É melhor eu te repreender aqui na terra para você se consertar, do que você no dia do juízo ser condenado pelo Senhor. Melhor eu te arrumar aqui enquanto é tempo, porque depois que Deus te chamar, não há mais oportunidade para conserto. Não queira ser mestre, porque receberão do Senhor mais duro juízo. Então nós vemos aqui no Salmo 14, olha só: o Senhor olhou desde os céus para os filhos do homem. Aqui se referia, ele procurava homens, como disse o pastor Francisco, né? Homens para a obra, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse ao Senhor, que orasse. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem. Não terão conhecimento, não terão essa revelação, esse conhecimento, não aceitarão esse conhecimento os obreiros da iniquidade, que exploram o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Então eu quero passar algumas características de um obreiro da iniquidade. Primeira, eles não oram, eles não buscam, não têm entendimento para buscar a Deus, eles não invocam ao Senhor. Irmão, Jesus foi e será sempre o nosso exemplo de oração. Jesus sempre orava, até para escolher os seus apóstolos. Ele passou a madrugada toda em oração. Muitas vezes Jesus sumia, os discípulos o procuravam. Ele já sabia onde encontrar, no deserto, sozinho, de joelho, orando e buscando a Deus.
Jesus era homem de monte de oração, irmãos. Jesus orava. Por que nós não estamos orando mais? Por que essa campanha de 21 dias de jejum e oração para muitos é uma utopia? Ninguém levou a sério. Chegava meio-dia, já estavam no restaurante, comendo. Ninguém levou a sério o jejum. O que é que vamos esperar do futuro da igreja, se nós estamos agora em zona de conforto? Hoje eu estou entendendo a perseguição no Brasil. Perseguição virá assim, porque nós estamos em zona de conforto, irmãos. Nós não queremos jejuar mais, não queremos mais orar. Os nossos pecados tiram a força da nossa oração. Às vezes uma pessoa em pecado não consegue orar, porque quando dobra o joelho diante de um Deus santo, não consegue, lembra das suas atitudes e não consegue permanecer em oração. A transgressão, a gente transgride algumas leis divinas, e essas transgressões nos roubam da presença de Deus. Mas aí nós vamos viver em ansiedade, em medo, em bloqueio na alma, porque sem oração não existe avivamento, sem oração não existe ativação. Deus não vai ativar nada, Deus não vai ativar novos dons, Deus não vai ativar milagres, Deus não vai ativar prosperidade na igreja. Sem oração não existe crescimento. É uma migração de crentes, é você fazendo jogos emocionais para trazer gente para cá e segurar gente, e aquela luta. Não há crescimento verdadeiro, não há paixão, porque não tem oração. Sem oração não tem novos milagres, irmãos. Sem oração não tem milagres. O sobrenatural não se manifesta. E Deus está perguntando para você aqui: quanto tempo você ora para pregar? Quanto tempo você ora para cantar, irmãos? Quanto tempo você ora para ministrar? Você não se preocupa mais com a oração para fazer aquele culto? Você não passa mais o dia trancado, chorando aos pés de Jesus para transmitir aquela mensagem? Você se familiarizou com o teu ministério? Você se tornou um profissional? Esse é o grande perigo. A mensagem que você prega para os outros não toca mais em você, porque você se tornou um profissional. Você sabe como pregar, você sabe como sair, como entrar, você sabe qual é a revelação que você vai dar, você sabe até a profecia para a pessoa certa. Você se tornou um expert no gospel. Mas você já não prega mais contra o pecado, porque você não acredita mais nisso. Você não prega mais sobre o inferno, porque você nem mais acredita que existe o inferno. Por isso que você faz pouco caso de obediência, de temor a Deus. Então, uma das características de um obreiro da iniquidade, eles não oram. Segunda característica, eles não têm temor a Deus. Vamos ler em Mateus 7, 22. Olha umas características dos obreiros da iniquidade. Vamos lá, Mateus 7, 22. Não tem temor a Deus. Olha só: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Diga: não profetizamos nós. Eles profetizavam. Em teu nome não expulsamos demônios? Eles expulsavam demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eles faziam maravilhas. Eles deixavam o povo maravilhado com seus talentos, com a maneira que eles cantavam, que eles pregavam, que eles curavam. Eles deixavam o povo maravilhados. Vocês estão entendendo? Os dons e talentos aqui envolvidos não é garantia da tua salvação, porque o versículo 23 diz assim: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Diga: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? O quê, irmãos? Obreiros da iniquidade. Está aqui as características dos obreiros da iniquidade. Vocês estão entendendo? Os missionários, eles eram usados por Deus, eles tinham dons. Nós somos a favor dos dons.
Nós somos a favor dos talentos. Jesus era usado por Deus, os apóstolos. Então tenha discernimento de Jesus, não está condenando os dons, os talentos. Jesus está nos ensinando que não basta apenas isso. Se nós não tivermos lealdade, caráter, isso não vai impressionar a Deus. Pode impressionar o povo, mas a Deus não impressiona, meus amados irmãos. Amém? E qual é a atitude nossa diante desses obreiros da iniquidade? Apartai-vos deles. O Senhor diz: apartai de mim. Se o Senhor quer distância deles, mesmo que deu dons a eles, porque Deus dá dons até para rebeldes, porque uma pessoa aprovada por Deus, uma pessoa usada por Deus, não significa aprovada por Deus. Não é pelos dons que você vai analisar uma pessoa que é aprovada por Deus, é pelo caráter, pela atitude e pela sua lealdade. Os dons Deus nos dá como ferramenta para ganharmos almas para Jesus. Mas você pode sim profetizar, você pode sim expulsar demônio, você pode cantar bonito, você pode fazer muitas coisas que deixam o povo maravilhado e mesmo assim não ter temor a Deus. Não ter temor a Deus, irmãos. Não se importar com a sã doutrina. Não se importar com a sua própria salvação, você se esquece da sua própria salvação. Veja a segunda epístola de João. Vamos lá. Segunda epístola de João, vamos lá. Versículo 8. Vamos à palavra. Vamos passear na palavra. Senão vocês vão dizer, é coisa do missionário. Não. A autoridade aqui é a palavra. O versículo 8 fala assim: olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos, da tua salvação, irmão. Para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Olha os demais versículos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha o versículo 10, olha o que Deus está dizendo aqui. Se alguém vem ter convosco um divisor, um rebelde, oferecendo posições, oportunidades, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, e nem tampouco o saudeis. Mas esse Deus aqui não é o Deus esse Jesus não é o Jesus da internet. Jesus da internet é mistura. Vamos morar no céu todo mundo, temos que se misturar todo mundo aqui na terra, que vamos morar no mesmo céu, né? Vamos respeitar as outras igrejas, mesmo que não traz a sã doutrina, mesmo que o cara seja lobo, vamos respeitar as outras placas, porque vamos morar no mesmo céu. Quem disse que você vai morar no mesmo céu? Como é que estão as tuas atitudes, a tua fidelidade a Deus? O Senhor está dizendo: não recebais em casa nem tampouco o saudeis, porque o que saúda tem parte nas suas mais obras. Coisa é séria, irmãos. João manda os santos vigiarem com amizades. João manda a igreja vigiar com associação com aqueles que não querem permanecer na doutrina de Cristo. A Bíblia manda nós não nos sentarmos numa refeição, nem comer com eles e nem saudá-los. E quem são esses missionários? São os obreiros da iniquidade, que você deve se afastar. Veja lá, 1 Coríntios 5, versículo 11. Vamos lá, 1 Coríntios 5, versículo 11. Olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo irmão, que dizendo crente, for devasso. O que é devasso? Imoral, avarento, obcecado por dinheiro, idólatra, né? O que é idólatra? Aquele que faz o povo para si. Idolatria, maldizente, difamador, um crítico, beberrão ou roubador, beberrão viciado, roubador que rouba da igreja. Com o tal nem ainda comais. Não faça refeição com esse pessoal. Veja só. Com o tal nem ainda comais,
Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro? Nós temos a autoridade de julgar as pessoas aqui dentro. Olha o versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós a esse, obreiros da iniquidade. Está aqui. Quem são esses obreiros da iniquidade? Aqui estão as características. Então não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta curar ou profetizar sem temor a Deus. O problema é que você começou temente a Deus e você fazia as coisas tudo certa. O tempo foi passando, você foi começando a abrir concessão para algumas vantagens, alguns lucros pessoais, e você foi perdendo o temor a Deus. Os dons continuam, porque no início você buscou com sinceridade e Deus te deu os dons. Mas você foi crescendo, e você viu vantagem nesse crescimento, e você abriu concessão para muitas coisas erradas, e o temor vai saindo. Gente, é coisa séria. A Bíblia diz que Deus matou Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, porque tocaram na arca santa. Nós queremos lugar santo, nós queremos oportunidades, mas cuidado naquilo que você está tocando. Ananias e Safira morreram. Olha só, na primeira igreja primitiva, Judas Iscariotes morreu. Deus matou, Deus matou os filhos de Eli. Esse 1 Samuel 2,6 diz: o Senhor que tira a vida e que a dá. É o Senhor que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor tem poder de tirar e tem poder de dar também. Ah, mas aquele fulano está fazendo coisa errada e Deus não matou. Será que ele não está morto espiritualmente? Você percebe que ele não ora mais, não jejua mais, está ali só de aparência, está ali como profissional, mas está morto diante de Deus. Eu quero dizer uma coisa a vocês: é melhor a morte física do que a morte espiritual. Você tem que falar isso sobre Deus, me leve, me mate, mas não deixe eu morrer espiritualmente. Porque você vivo, morto espiritualmente, quando Deus te levar, você vai ao inferno. Eu me lembrei dessa oração no início da minha fé. Eu era novo convertido e fiz essa oração. Senhor, se um dia eu desviar, Senhor, tira a minha vida. Não deixa eu desviar, não deixa eu ser enganado pelo meu próprio coração. Não deixa eu ser enganado pelas propostas desse mundo. Não deixa, se o Senhor perceber a minha ignorância, me leva. Porque eu quero ser salvo, eu quero ser levado salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Não deixa o temor sair do nosso coração. Então não vamos brincar com coisa séria. Ministério é coisa séria. Não se corrompa no meio da caminhada. Amém? Terceira característica de um obreiro da iniquidade. Vamos lá, 2 Timóteo 3. Diga assim bem alto: amantes de si mesmo. Diga mais alto: amantes de si mesmo. Irmãos, a carta ao Timóteo é extremamente pastoral. Paulo escreveu para o pastor Timóteo e deu as características de como ser pastor. Amém? Lá em 1 Timóteo 3, mostra os critérios do pastorado. Quem deseja o episcopado, boa obra deseja, mas você tem que ser marido de uma só mulher, você tem que ser hospitaleiro, honesto, não ambicioso e tal. Aqui na segunda carta, já é a parte negativa dos obreiros. Vocês estão entendendo? Então aqui, Timóteo 3, sabe, porém, isso que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, diga, amantes de si mesmo. Aí vem tudo. Quando o cara é amante de si mesmo, ele se torna avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, não recebe conselho de ninguém, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, são murmuradores, falam mal da igreja, de onde eles estão, inclusive.
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, uma aparência de espiritual, de convertido, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O Senhor diz: apartai de mim, vós. Tem que se apartar, irmãos. Outra vez Deus aqui mandando se afastar dos tais. Então aqui mostra várias qualidades de um obreiro da iniquidade. E uma delas é amante de si mesmo. O que significa isso, missionário? Querer ser o centro das atenções. É um grande problema de um obreiro querer ser o centro das atenções. Ele fica constantemente com orgulho ferido. Não lembrar do meu aniversário. Não lembraram de mim. Você está entendendo? Qualquer coisinha ele fica dodói. Isso é um perigo. Se vitimiza. Porque ele quer ser bajulado, ele quer ser idolatrado. Ele ama a si mesmo. Ele acha que todo mundo tem que deixar ele no pedestal. Esse é um perigo, irmãos. Amantes de si mesmo. E o pior é que se ele dirige uma igreja ou uma região, ele ensina o povo a idolatrá-lo. Esse é o grande problema. Quantos que caíram em adultério com seus próprios admiradores? Ele fez o povo idolatrá-lo, que ela se apaixonou pelo pastor. Aí que está a fonte do adultério. Onde há idolatria, há prostituição. Faça um estudo sobre isso. Onde há idolatria, há prostituição. Por que esses pregadores itinerantes, famosos de Gideão, caíram? A fama os idolatrou, os levou à idolatria. E a idolatria leva à imoralidade e à prostituição. Amantes de si mesmo. Vocês estão entendendo? Isso é um sistema luciferiano, que é o sistema do orgulho. Esse foi o problema de Satanás. Satanás, ele foi levado à rebelião, ele quis dividir o céu, porque ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Primeiro, o orgulho ferido. Ele viu todo mundo adorar a Deus e não adorar ele. Orgulho ferido, dodóizinho. Segundo, o orgulho da soberba. Ele olhou para si e viu: não, eu tenho capacidade, eu quero crescer, eu sou o tal, eu sou o mais bonito de todos. Entendeu? O eu, a Bíblia diz que se achou soberba no seu coração e por isso se corrompeste. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então, cuidado, amantes de si mesmo. Quarto, vamos lá, por quarta característica, diga: gananciosos. O que é ganancioso, missionário? É aquele obreiro que tem ambições. É um mercenário. Mercenário é o seguinte: é mercantilista. Quando vê o lobo, ele foge. É aquele obreiro que só gosta de dinheiro e posição. Só gosta de dinheiro e posição. Se não tiver dinheiro e posição, ele cai fora, ele foge. Entendeu ou não? Se não tiver dinheiro, ele já abandona tudo. Abandona a região, abandona a igreja, só faz por dinheiro e posição. Se não tiver, foge. Esse é o mercenário. Pregam facilidades, pregam porta larga, é lobo, mas se faz de cordeiro para ganhar as ovelhas. É um Absalão. Que ele furtava o coração das pessoas, se vitimizava. Absalão, irmãos. São homens cínicos, tem um cinismo, porque às vezes tem gente que essa mensagem não faz efeito. O cara é tão cínico que a mensagem está entrando por aqui, saindo por ali, não faz efeito, irmão. O cara não se converte. Já cauterizou a mente para o pecado, já está dominado. Você pensa que essa mensagem vai consertar o ministério? Cara, o iníquo já está cego com o pecado. Só que ele não permanece. É bom a gente trazer essas mensagens para dar uma limpada no ministério, irmãos. Porque joio tem em todo lugar, mas vamos diminuir o joio, vamos deixar mais trigo aqui com essas mensagens de doutrina e de santidade. Amém? Vamos tirar esses cínicos.
Você sabe que esses obreiros, o propósito deles não é servir a Deus, é servir a si mesmo. É servir a si mesmo. Eles pregam aquilo que o povo gosta de ouvir, não aquilo que o povo precisa ouvir. Tem esses obreiros que não vêm em convenção. Tem um que diz: eu não gosto da mensagem, da reunião, porque eles gostam de ouvir coisas e pregam coisas que o povo gosta de ouvir, não coisas que o povo precisa ouvir. Alô, vocês estão aí? Amém, meus irmãos? Aqui diz em João 12, aqui tem um texto extraordinário, e aqui revela um dos seguidores de Jesus como obreiro da iniquidade, veja só. E a Bíblia chama ele de iníquo. João 12, o versículo 3, irmãos. Vamos lá, João 12, 3. Olha que passagem interessante. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, diga muito preço, o negócio era caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Quer dizer, essa mulher deu algo muito caro para Jesus. Olha o versículo de número 4. Então um dos seus discípulos, olha o cidadão aí, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, diga, o que havia de traí-lo. Todo obreiro da iniquidade tem essa síndrome de traição. Ele não consegue parar em igreja nenhuma. Uma hora ele não aguenta e trai. Trai a liderança, trai a igreja, trai os seus colegas, trai até a esposa. Às vezes nem a esposa sabe que ele está traindo ela. Se não traiu fisicamente, mas traiu pela internet, no coração, porque o traidor, ele trai todo mundo, até a sua própria família. É uma síndrome. Judas, aqui diz a Bíblia, no versículo 5, olha o versículo 5, Judas começou a caluniar essa mulher. Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Olha, ele estava preocupado com os pobres, porque todo aquele que é contra enviado, que é contra dízimo, que é contra a oferta, ele vem sempre com esse papinho. E os pobres, e os necessitados, entendeu? É um cordeiro, mas dentro ele é um lobo, porque na realidade está de olho no dinheiro da igreja. Olha o versículo 6, a revelação. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele roubava da salva do culto que Jesus fazia. Vocês estão entendendo? Quem é ganancioso e mercenário não pode ver dízimo alto entrar. Se ele vê um dízimo alto entrar na congregação, na igreja, ele já fica todo arrepiado, já todo. Se é 3 contando, se é 2 ou 3 contando, ou ele quer contar sozinho a oferta, ou ele quer contar com aquele que ele quer fazer aliança para o roubo. Esse é um mercenário. Judas não podia ver uma oferta entrar, irmão. Ele não podia ver uma oferta alta entrar na congregação. Já mexia com ele. A fulana vai vender alguma coisa, vai dar um dízimo alto. Ele já... Fiquei sabendo uma vez de um pastor, que uma irmã chegou para ele e disse: missionário, eu vendi uma casa, quero dar o dízimo para a obra. Qual é a conta da igreja? Em vez de ele passar o Pix e a conta da igreja, ele, não, é na minha conta. E a senhora não precisa contar para ninguém, porque Deus sabe todas as coisas. O que uma mão faz, a outra não pode ficar sabendo. Eles são muito espertos.
Não, o obreiro da iniquidade, ele é astuto, irmão. Só que a irmã não conseguia dormir, a irmã ficou perturbada, era um dízimo alto, e acabou ligando aqui na sede. Eu queria falar com o missionário se ele ficou feliz com a ajuda da obra. Eu não estou sabendo de nada, não. O cara estava investindo na casa dele, na construção da casa dele. Obreiros da iniquidade. Obreiros da iniquidade. Eles têm ciúme dos enviados, por isso que eles são contra-enviados. Pensa que eles têm zelo por você. Não, o dinheiro tem que ficar aqui, para investir aqui. Eles estão de olho, é um juro, eles estão de olho na igreja. Eles usam os pobres, usam a necessidade, usam que tem que comprar alguma coisa aqui na congregação. Só usam isso, mas eles nunca fazem aquilo que precisa fazer. Eles querem dinheiro para si, são gananciosos, são mercenários. Mercenários, irmãos. São obreiros que não podem ter acesso aos recursos financeiros da igreja. São obreiros que não podem ter acesso às entradas da igreja. Por quê? Porque o coração já é corrompido, já saiu o temor. Pode perceber, eles não são dizimistas. E é uma hipocrisia, você pregar o dízimo e você não é dizimista. Exige o dízimo, mas nunca vi uma carteirinha do dízimo dele aqui na sede. Dizimista. Irmão, você quer ser um obreiro aprovado por Deus, para Deus abençoar o teu casamento, os teus filhos, o teu futuro. Eu sei que muitos pastores ficaram alegres com o culto de ontem, o Tata pregando, que viram ele crescer no ministério, correndo no meio da igreja, levando surra de mim e cintada, fazendo coisas. Eles eram tão terríveis que na primeira igreja ali, que nós alugamos, eu morava em cima e a igreja era embaixo. Eles ficavam na janela lá em cima, os primeiros irmãos vinham para a igreja, eles ficavam cuspindo e se escondiam. Depois, eles se vestiam de uma roupinha bem simples na igreja, no início. Pediu esmola para os irmãos. Vou mandar um dinheirinho. Aí, quando viu, era filho do missionário, do pastor. Mas apanharam muito esses dois irmãos. Faziam cada coisa, irmãos do céu. Amém? Pegaram, um irmão foi curado da cadeira de roda. Largou a cadeira de roda, irmãos, deixou na igreja para nós pendurar. Quando eu cheguei, depois de uma semana, cadê a cadeira de roda? Os dois pegaram a cadeira de roda, irmãos, e saíram numa barranqueira e foram... Se quebraram todo lá, tudo machucado, e não queriam falar o que era. Porque vocês são todos machucados. Era a cadeira de roda que eles tinham pegado. Vocês aprontaram, irmão. Aí ligaram, né, missionária? Houve um acidente aqui, houve um acidente na família, porque tinham umas crianças numa cadeira de roda, tudo arrebentado aqui Aí corremos lá para ver. Depois o povo descobriu que eles eram filhos do pastor, né? Na época eu era pastor, não era missionário. Aí o povo tinha aquele carinho, né? E eles então se faziam de vítima. Ô, irmã, a senhora podia ajudar a obra, né? A senhora podia me dar R$1 para ajudar a obra? Aí pega R$1 lá. Eles veio de ajudar a obra e eu lá na lanchonete comprar bala, irmãos. Então, hoje estava aí estão pregando. Muitos ficaram com ciúme, com inveja, mas os que estão ao nosso lado choraram comigo também, se alegraram por ver as nossas crianças crescendo na obra de Deus, né, irmãos? Crescendo e vendo, né? Eu fico maravilhado quando eu vejo o filho dos pastores, paletó e gravata aqui nas convenções, entendeu? As meninas, tudo firme, louvando a Deus. Eu me emociono muito quando vejo, né?
maioria dessas crianças eu que apresentei. Então, isso é bonito, irmãos. Então você tem que ser fiel onde você congrega. Você tem que ser fiel onde você congrega. Deus será contigo. Essa doutrina, essa obra vai proteger a sua família, os seus filhos e o crescimento dos seus filhos. Você tem que entender isso. Quantos que já saíram aqui da igreja porque eram iníquos, eram gananciosos, não queriam aceitar, eram soberbos. E a família que sofreu. Hoje, os filhos desviados, alguns até nas drogas, outros se envolveram até em homossexualismo, outros casamentos já destruídos, por causa da soberba, da falta de humildade. Quando estavam aqui, a família toda estava servindo a Deus, irmãos. Mas são ambiciosos, querem mais, querem dar o passo onde a perna não alcança, ambicionam poder, posição, não se atentam e não estão satisfeitos com aquilo que Deus deu. E o diabo os fisga pelo orgulho, irmãos. Isso é um perigo. Então você tem que ser fiel onde você congrega. Você tem que ser fiel a Deus, à doutrina, à liderança. Sem essas coisas você nunca será aprovado e Deus nunca vai abençoar a sua família. Vocês estão entendendo? Seja fiel à igreja onde você congrega. Seja fiel à liderança, seja fiel à doutrina. O problema é que muitos são fiéis aos seus próprios interesses. Aos seus próprios interesses. Irmãos, tem gente que quer crescer mais do que o lugar que fez ele crescer. Tem gente que quer crescer mais do que o lugar que fez ele crescer. Ser um obreiro fiel é fazer crescer o lugar que o fez crescer. Pegou ou não? Não é querer crescer mais do que o lugar que fez você crescer. Ser obreiro fiel é fazer crescer o lugar que fez vocês crescer. Quem concorda? Cadê as caravanas? Ser fiel é fazer crescer o lugar que fez você crescer. Ser fiel é apoiar o lugar que te apoiou, que te deu oportunidade, que te valorizou. Lembra de onde caíste, lembra quando você chegou na igreja todo arrebentado, precisando de uma oportunidade. Agora faz pouco caso, mal aparece na segunda-feira nas reuniões, se acha o dono da cocada, irmãos, o rei da cocada, né? Lembra como você chegou nesse ministério? Lembra, você era uma pessoa desacreditada, com a mão na frente e outra atrás, e o ministério valorizou você. Agora você fica aí regulando uma caravana. É muito caro uma caravana para a convenção. Depois fica sofrendo com obreiros rebeldes lá, que não ouvem a palavra de Deus aqui e as diretrizes. Amém? Regula o dinheiro da caravana, mas não regula. O salário nunca é regulado. Pneu para o carro novo nunca é regulado, mas as caravanas, eu acho que eu vou deixar para segundo plano. Sempre os nossos interesses próprios, nunca os interesses do reino de Deus. Vamos lá, 1 Samuel 2, 22. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, olha para ele, diga para ele: cadê as caravanas? Você também, você é dirigente, cadê a caravana, dirigente? Cadê os obreiros? Cadê as caravanas? Muitos só querem o benefício do lugar mas ele não quer honrar o lugar que ele foi beneficiado. Vamos lá, irmãos, 1 Samuel 2, 22, quinta característica de um obreiro da iniquidade: eles são imorais. Diga, imorais. Olha aqui esse texto, o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel,
e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da congregação. Olha só, filhos de Eli, sacerdotes, eles eram também obreiros, mas eles não respeitavam a casa de Deus e nem o pai deles, nem o pai. E eles também nem se importavam com o lugar. Com o obreiro imoral, ele não tem temor, ele não se importa nem com o lugar que ele vai prostituir. E quantos que cometem essas atrocidades na casa de Deus? Na salinha de trás, num departamento, na sala das crianças, ninguém está vendo, o povo já saiu, tua mulher já foi embora, você contou uma mentira, que precisou ficar na igreja para resolver um problema, aquela menininha, aquela obreirinha está lá, e você manchando os departamentos da casa de Deus. Missionário, como é que o senhor está sabendo? Eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas, irmão. Se Deus está falando é porque Ele sabe o que eu não sei. Mas Deus tem zelo pela casa do Senhor. Deus tem zelo pela casa de Deus, irmãos. Esses infelizes aqui, filhos de Eli, deitavam com as mulheres em bandos, era orgia, e se ajuntavam na porta, no estacionamento da igreja, bagunçavam, havia imoralidade. Nós tínhamos que levantar obreiro José, porque José tinha caráter e fugiu dessas coisas. Não só poder, Sansão tinha poder e caiu. José tinha caráter e fugiu. Amém? Então nós temos que fugir de toda a tentação. Nós temos que fugir. Vocês são os mais tentados, porque vocês estão no altar, vocês estão aparecendo. E as mulheres estão olhando para você. E você tem aquelas mensagens bonitas, aquelas profecias de efeito, e elas começam a pensar: meu Deus, eu queria ter um marido como ele, eu queria ter um homem de Deus na minha casa como ele, olha como ele prega, como ele dá atenção, e como ele é lindo. Você está entendendo a estratégia do diabo? Você continua feio, a mesma coisa. Mas o Satanás, ele é esperto. Botou um paletó e gravata, subiu no altar, já ficou lindo, irmão. Ficou o Brad Pitt. Vocês lembram do pecado do filho de Davi, Aminon? Se apaixonou pela mulher, prostituiu com ela, depois rejeitou ela, cuspiu nela inclusive, e a rejeitou, caiu em si, ele estava cego pelo pecado, depois caiu em si. Assim que o diabo faz, o diabo coloca uma novela para preparar uma queda, para destruir o teu ministério. Então, o problema desses obreiros da iniquidade é que eles pecam e não confessam. Eles pecam e não confessam. Eles têm que confessar. Irmãos, quer dizer uma coisa aos irmãos, aprenda isso. Ninguém está imune aqui de queda. Eu posso cair também. Posso, um galã como eu, bonitão. Imagina. Opa, eu estou ensinando aqui. Esqueci que ela estava aqui atrás. Você tem que vigiar também, né? Todos nós não estamos livres da queda. Mas a questão é, você está disposto a confessar?
Porque a Bíblia é clara, ela diz assim, ó, aquele que confessa e deixa, diga deixa, começa a ter nojo daquilo que fez e abandona, alcança o quê? Se Deus tem misericórdia, quem somos nós para não usar de misericórdia também? Amém? Então a questão não é cair, a questão é a pessoa reconhecer. O problema é que o obreiro de iniquidade, ele cai e não confessa. Teve um infeliz aqui, o cara era bom. O cara era bom. Fazia um programa de rádio, fazia o diabo plantar bananeira, cantava, irmão do céu. Parece que era perfeito, bom de rádio, cantor, pregador, libertador, expulsava demônio. Eu falei, ó, obreiro completo. Ele cantava e encantava também. As mulheres ficavam com os olhos brilhando quando ele cantava. Ele caiu 2, 3 vezes, mas ele não confessou nenhuma das vezes. E o pior é que quando eu chamava ele para conversar, ele negava tudo e contava uma história. Gente, como eles são terríveis, eles são profissionais, eles não confessam. Tudo bem, você caiu, foi uma fraqueza, mas pelo amor de Deus, confessa. Recebe a disciplina. Fica ali se humilhando que você pode voltar com a bênção de Deus na sua vida. O problema é que não confesso, irmão. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós não somos Deus para não liberar perdão, mas o que Deus requer é que você se arrependa de verdade. Você não imagina o poder que há no arrependimento? Vocês não imaginam o poder que há numa confissão? Não tem nem consequências. Mas, missionário, Davi pecou, adulterou, e as consequências foram terríveis. Ele pagou o preço. Pagou ou não pagou? Mas ele confessou? Não. O profeta teve que ir lá na frente dele. O profeta Natan. Aí que ele viu que estava num beco sem saída, que entregou o seu pecado. Mas aquele que confessa de coração, reconhece o seu erro, abandona, alcança misericórdia, meus amados irmãos. Amém? A misericórdia de Deus é maravilhosa. Então vamos fugir de todo tipo de imoralidade. Não seja imoral, porque você nunca vai confessar. Temor já saiu. Você não ora mais, se tornou profissional. Esse fulano, ele era profissional. Ele estava meio-dia no motel com a fulana e à noite pregando, curando e expulsando demônio. É assustador falar isso. Assustador. Como é que pode Deus usar os dons sem arrependimento? Os dons é apenas ferramenta. Deus dá dons até para rebelde. O dom não é acesso para a salvação. Amém? O dom nós temos que buscar para ganhar almas para Jesus, mas cuidar da nossa salvação e da nossa vida eterna. Paulo disse, eu pregando aos outros, cuido de mim mesmo, para que naquele grande dia eu não seja reprovado. Amém? Amém? Glória a Deus. São 7 características. Sexta, diga fraudulentos. 2 Coríntios 11, 13 e 4. O que é obreiros fraudulentos? Que são uma fraude. São falsos, né? Versículo 13. Vamos lá. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esse versículo 15 aqui é muito pesado. E eu tenho assim um medo, um temor desse versículo 15, que fala assim, ó, não é muito, pois, que os seus ministros, aqui está falando de Satanás, olha só, versículo 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, ele está falando de Satanás. E ele fala assim no versículo 15, e não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministro da justiça. Em ministro da justiça. Vocês pegaram ou não?
Então eles vão ser ministros da justiça, vão pregar coisas justas, vão pregar coisa reta, poderão enganar o povo pregando até a doutrina. Eu conheço um lá em São Paulo que não vale nada, é um safado, mas ele prega a doutrina para enganar os crentes que seguiam o pai que já morreu. Então ele sabia como conquistar os discípulos do seu pai, que era doutrinário. Então ele prega essa doutrina, igual o pai pregava, mas ele não vale nada, é imoral, é ganancioso. Então, os ministros do diabo se transfiguram em ministros da justiça, para ser pessoas retas, pregando até essa doutrina. Tem aparência de piedade, mas negam com as suas atitudes. Deus conhece os corações. São aqueles que falam em nome de Deus, sem Deus nunca ter falado. São aqueles que profetizam em nome de Deus, sem Deus nunca ter profetizado, irmãos. E veja nesse texto, Paulo os chama de obreiros fraudulentos, falsos apóstolos e ministros da justiça. Por quê? Porque nesse mesmo capítulo aqui, 11, versículo 4, olha só, 2 Coríntios 11, 4, diz assim, porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeste outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão sofrereis. Aqui é assustador, porque pode ter um ministro, um obreiro, que prega coisas justas, mas ele está pregando outro Jesus, outro Evangelho, e é o espírito imitador do Espírito Santo, que é o espírito do erro. Então existe outro Jesus, outro Evangelho e outro Espírito. Olha que coisa séria, irmãos. São evangelhos que misturam o santo com o profano. Eles falam de Jesus, eles pregam o Evangelho da maneira deles, dizem que tem o Espírito Santo, só que mistura o profano com a santidade. Tem pastor que sobe nesse altar e prega a santidade e está vendo cinema. Vou ver o Indiana Jones, vou ver agora o Rock, né? Aquele que põe um negócio aqui, que era lutador, como é que é? O Rambo, vamos ver o Rambo agora, o novo Rambo. Natureza pecaminosa, né? Voltando. Em vez de estar orando, está no cinema, no escurinho. E com quem está, hein? Alô, vocês estão aí, meus irmãos? Mistura o santo com o profano. Estão apresentando um evangelho alternativo no lugar do evangelho verdadeiro. Eles querem ser populares, mas não querem ser fiéis. Queremos ser popular, mas não queremos ser fiéis. Seus falsos profetas. Vou dizer uma coisa para você, um falso profeta, ele utiliza visões, dons, para seduzir as pessoas. Esse camarada que eu falei, ele usava os dons, talento e visões, para seduzir a pessoa sexualmente. Sexualmente. Quando não quer seduzir financeiramente, usa os dons para seduzir sexualmente. Eles manipulam aquele ambiente espiritual. Isso acontece muito nesses montes cheios de profeta, roda de profeta em montes aí, irmãos. Esse ambiente espiritual é perigoso, que muitos manipulam pessoas com profetas, com profecia. E não é só a manipulação espiritual, também tem a manipulação emocional. O falso profeta, ele usa a manipulação emocional. Como assim, missionário? Vem cá, eu te ajudei, eu te apoiei, eu te visitei na hora difícil, eu tirei você da lama, eu orei e curei você, agora você me deve. Agora você me deve. Se você tomar uma decisão, tem que ser com a minha permissão. Se você mudar de cidade, você tem que pedir permissão para mim. Se você viajar, eu vou falar se você pode viajar ou não.
Você não deve quebrar a aliança comigo, senão eu vou te amaldiçoar, porque agora eu te ajudei. Irmãos, esse jogo emocional. Vocês estão entendendo, irmãos? Jogo emocional. Tem uns que chegam a dizer, você vai morrer de câncer se você me abandonar. Ameaçam. Irmãos, gratidão não tem nada a ver com escravidão. Você tem que ser grato, tem que ser fiel. Lealdade não tem nada a ver com gratidão. Ser leal é uma coisa, ficar debaixo de manipulação é outra. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Alô? Manipulação emocional. Terminou, missionário? Não, calma, irmãos. Vamos lá. Vamos agora ao sétimo, último. Diga, a última característica do obreiro da iniquidade. Vamos lá. Divisor, diga divisor. Judas 1:11. Olha lá. Judas 1:11 diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? São invejosos, ciumentos. Invejosos, inveja. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Motivados pelo dinheiro. Fazem tudo, pregam até o evangelho, mas motivado pelo dinheiro. E pereceram na contradição de Coré. Amam o poder. Coré queria tomar o lugar de Moisés. Todo divisor tem essa característica. Ele divide a igreja porque ele tem inveja, porque ele é ambicioso pelo dinheiro, por interesses próprios, e ele quer poder. Então muitos dividem a igreja, abrem a igreja, porque visam na igreja um meio de ganhar dinheiro, um meio de exercer influência na cidade, no meio da família, na sociedade. Ele quer influenciar, mas tudo para benefício próprio. Tudo para benefício. E quando eu falo benefício próprio, não é só dinheiro, é tudo aquilo que me faz bem, que me faz sentir bem. Eu manipulo as coisas porque eu quero me sentir bem, eu quero ter lucro em todas as áreas da minha vida. Então eles sempre terão intenções de tirar vantagem das pessoas em nome de querer ajudar essas pessoas. Mas aquela intenção de ajudar nada é mais, é um interesse para tirar vantagem. Eu estou dizendo isso, eu tenho que pregar essas coisas, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos terão mais falsos profetas do que verdadeiros. No decorrer da igreja, no início da igreja, nas décadas passadas, tinha poucos falsos profetas e mais verdadeiros. Na década de 80, havia mais homens de Deus sérios e poucos falsos profetas. Se detectava um falso profeta na hora. Então, no passado, havia muitos falsos profetas, só que nos últimos tempos a coisa vai inverter. Muitos homens de Deus já morreram, já foram, e nos últimos tempos vai surgir mais falsos profetas do que verdadeiros. E a pessoa pode começar verdadeiro, mas se tornar um falso. A pessoa pode começar no espírito e terminar na carne. Jesus, e não foi eu que estou dizendo isso, é o Senhor Jesus que diz que nos últimos tempos surgirão muitos, diga muitos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, o espírito do engano vai dominar os últimos tempos, vai prevalecer o engano, o falso evangelho, o falso Cristo, o falso espírito. Então nós vivemos hoje uma crise de liderança muito grande. Muito grande. A igreja evangélica está passando uma crise muito grande. Existem pastores que estão numa igreja séria, mas concordam com o homossexualismo. E não vê a hora da igreja liberar para ele sair do armário. Eu não estou brincando não, irmãos. Aí deles, porque entraram pelo caminho de Caim, pela contradição de Coré, foram levados pelo engano de Balaão.
Os últimos dias vai ser infestado de falsos profetas e a visão não será imune dessa realidade. Então nós temos que pregar essas coisas. Essa mensagem pode ser dura para você, mas está salvando obreiros aqui hoje. Está salvando pastores da queda. Está salvando, irmão. E rapidinho, 7 características de uma liderança verdadeira. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Muitos não amam a Deus verdadeiramente. Quem ama não trai, quem ama não divide, quem ama, irmãos, não rouba, quem ama é leal. Amém? Segundo, disposição 24 horas. O teu carro do pastor é uma ambulância, irmão. Tem que ser disposto a 24 horas, isso é vocação. Igreja não é empresa, igreja é vocação. É madrugada, é de manhã. Mas é muita luta, então dá lugar para outro. Você vai, vocação, quem tem vocação suporta. Quem tem vocação chora calado. Quem tem vocação não olha para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino de Deus, irmãos. Terceira qualidade, preparado para a solidão. Preparado para ser traído, ser abandonado por pessoas que você investiu. Vocês estão entendendo? Muitas vezes você não se abre, está calado lá, sofrendo. Isso é vocação. Não é fácil ser traído, irmãos. Mas a coisa que mais dói, em todos esses anos de ministério, o que mais doeu não foi ser roubado, ser enganado. Foi ser traído, isso dói demais. Eu senti o que Jesus sentiu lá no Monte Getsemane, quando Judas lhe deu um beijo, ele disse: amigo, Jesus não estava sendo hipócrita. Amigo, com um beijo tu trai o Filho do Homem. E a gente vai ter que passar por isso. E dói, para você sentir o vitupério de Cristo, que Ele passou. Você está preparado para isso, irmãos? Quarto, lutar contra a ansiedade, lutar contra o pessimismo, a negatividade da mente. Muitos acham que tudo que dá errado é a sua culpa e fica depressivo. Não, nós temos que estar preparados para o fracasso também. O fracasso às vezes vem para nos preparar para o sucesso e a vitória, meus amados irmãos. Toda luta é para o nosso crescimento espiritual. Quinto, o sucesso não é o tamanho da sua igreja. Sucesso não é o tamanho da sua região. Não cobiça a região do outro. Tem gente que está com a igreja grande, está em derrota, e tem pessoas que estão numa região pequena e está em vitória. Porque sucesso não é o tamanho. É você andar na vocação e no chamado de Deus, onde Deus quer você. Às vezes Deus não quer você numa cidade grande. Deus vai prosperar você numa cidade pequena. Você tem que entender essas coisas. Amém? Então não ambicione, entenda essas coisas. Tendo o trabalhar de Deus, irmãos. Amém? E a última pergunta: você realmente é vocacionado por Deus? Você está preparado para tudo isso? Você está preparado para vencer todo tipo de iniquidade? Vocês estão preparados, pastores, para vencer todo tipo de iniquidade? Você está preparado, igreja, para vencer todo espírito de iniquidade? Ser um obreiro leal, ser um obreiro verdadeiro, e não um obreiro da iniquidade. Amém? Então vamos orar mais. Vamos expulsar todo espírito divisor do nosso coração. Amém? Toda fraude da nossa vida. Vamos expulsar tudo aquilo que não agrada a Deus. E ser um obreiro verdadeiro. Ser fiel à nossa esposa. Fazer um concerto com os nossos olhos.
como fez, meus irmãos, Jó. Fiz um concerto com os meus olhos, não colocar os meus olhos em cima de uma donzela. Vocês estão entendendo? Eu nunca vi tanta mulher bonita aparecendo na visão missionária. Irmão? Vocês já viram essas mulheres bonitas aparecendo? Vocês já viram ou não? Ninguém viu, né? Só eu. Onde só foi jovem aqui, pastor Jamil. Os rapazes bonitos, moças bonitas, né? E você estava no espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Concerto com os nossos olhos. Amém? Para não admirar uma donzela de uma forma maldosa, maliciosa. Amém? Porque são almas que não podem se escandalizar através do nosso ministério. Que tem gente que está desviado, fracassado, porque tem um pastor safado que deu em cima dela, ou em cima dele. Entende? Entendeu como é que é? Saí da igreja porque aquele pastor deu em cima de mim. Às vezes elas não confessam, têm medo, não confessam para a igreja, mas saem da igreja e já tem uma visão negativa do nosso ministério por causa de alguém que não fez concerto com seus olhos e manchou o ministério. Olha para o seu irmão agora com muito amor. Agora tem que ser com amor. Olha para ele. Olha para ele. A última pergunta agora, a última pergunta vai ser forte. Olha para ele, irmão. Não, quero que um olhe para o outro. Faça uma pergunta assim, de amor. Faça uma pergunta. Cadê as caravanas? Pode bater palma para Jesus. Cadê as caravanas? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.